A história da minha família sempre esteve intimamente ligada à história da nossa cidade. Na década de 1880, meu bisavô, José Pereira da Silva, nascido em Cambuí, Minas Gerais, se instalou no Porto Maria Ferreira, posteriormente denominado Vila do Espírito Santo Itararé. E ali começou a trabalhar com a cultura do café. Mas, naquela ocasião, bateu a peste, era a maleita, né? Eles chamavam de peste, e foi dizimando a população. E meu bisavô se enveredou pela mata, subiu a serra, até encontrar um lugar mais salubre, às margens de um ribeirão, com as águas muito cristalinas, o Ribeirão Claro, onde tinha uma moita muito grande de taquara, e achou que ali realmente seria o melhor lugar para iniciar uma povoação. Passado alguns dias, ele convidou mais alguns moradores, entre eles Antônio Gordo, e os trouxe para conhecer o local que ele havia escolhido. Aqui abriram uma clareira, deram o nome ao local de Taquaral, devido à grande quantidade de taquara, ergueram um cruzeiro e aqui iniciou o Ribeirão Claro. O meu bisavô, com seu espírito empreendedor, nos idos de 1890, 1900, ele implantou a primeira máquina de beneficiar café do Paraná na fazenda Santa Eumância. Posteriormente, meu avô, Antônio Augusto Pereira, continuou com o seu trabalho, com a cultura cafeeira, tendo sido inclusive vereador em nossa cidade. Na época não era vereador, era camarista. O meu avô materno, Manuel Pereira Garrido, português, implantou em nossa cidade a primeira padaria, como se dizia na época, não era panificadora, a primeira padaria que aqui existiu. Meu pai, José Alves Pereira, foi quem idealizou a construção do asilo, tendo sido seu presidente por 33 anos. A minha mãe, Laura Pereira Garrido, depois Laura Garrido Pereira, era uma grande batalhadora pelo asilo, tinha um carinho imenso pelos idosos, fazia aquelas festas no asilo para angariar dinheiro e trabalhava até de madrugada, fazendo os seus bailes, vendendo os bolos, e foi assim que eles foram tocando o asilo. Meu pai teve um feito inédito para a nossa cidade e que não se repetiu mais. Foi candidato a prefeito, candidatura única, e foi prefeito de 72 a 76. Meu pai, José Alves Pereira, foi quem conseguiu a ligação asfáltica de Ribeirão Claro a Jacarezinho. Eu nasci no dia 1º de maio de 1950, dia do trabalho. E por ser um feriado, naquele dia, a população trouxe o time do São Paulo Futebol Clube para jogar aqui no nosso estádio contra o time da casa. Estudei jardim da infância, pré-primário e o primário no Grupo Escolar Corrêa de Freitas. Fiz o exame de admissão, assim se chamava, que era necessário para poder ingressar no ginásio. O presidente da banca coral, o saudoso professor Armando Faz, com quem eu aprendi a concordância. Fiz o ginásio, no Ginásio Estadual de Ribeirão Claro, hoje Escola Estadual Dr. João da Rocha Chueri. Fiz o primeiro científico em Jacarezinho
No ano seguinte, meu pai me matriculou no Colégio Paranaense, internato, um colégio de irmãos maristas, um local em que realmente eu aprendi a estudar. E fiz o terceiro aí no Colégio Novo Ateneu, e que já era preparatório para direito, para o curso de direito, sendo que fiz a Faculdade de Direito de Curitiba. Posteriormente, fiz o curso de Administração de Empresas na Faculdade de Administração e Economia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tendo me formado em Direito e Administração de Empresas então. Fiquei em Curitiba trabalhando até os idos de 1980. Em 1980, voltei para minha querida terra, onde me associei a membros da família Fabiani, na fábrica de refrigerantes. Um dia meu pai me chamou e me pediu para que fosse candidato a prefeito. E eu relutei, não gostava de política e relutei, foram vários meses ele conversando comigo, tentando me convencer, até que um dia eu acabei concordando. E foi uma das boas coisas que aconteceu na minha vida. Eu aprendi uma coisa, que fazer o bem para os outros é gratificante. É a melhor paga que se pode ter. E graças a Deus, eu posso dizer que o amor que eu tenho pela minha cidade, pelo povo da minha cidade, é mais importante do que muita coisa que acontece. Eu, com os meus companheiros de trabalho, os vereadores que me apoiavam, sempre procuramos fazer o melhor para Ribeirão Claro. Não vou dizer que acertei 100%, porque errar é uma questão inerente do ser humano. Mas uma coisa eu tenho certeza, mesmo quando errei, fui tentando acertar e fazer o bem. Eu vou contar para frente as coisas boas que nós já fizemos pela nossa cidade, as inovações que nós trouxemos e que com certeza iremos continuar trazendo para o nosso povo, porque Ribeirão Claro e o nosso povo merecem.